de exagero ou de injustiça. Por exemplo, a gente vai conferir agora os principais pontos dos votos que tornaram Bolsonaro e seus aliados réus no STF. Além do relator Alexandre de Moraes, votaram os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, os 5 integrantes da primeira turma. Moraes destacou que a denúncia da PGR descreve de forma detalhada os fatos da tentativa de golpe de Estado. Ele ressaltou que, para receber a denúncia, o que se exige é a comprovação da materialidade dos delitos e que essa materialidade já foi reconhecida em outras denúncias envolvendo os atos de 8 de janeiro. O magistrado também exibiu vídeos com as ações do 8 de janeiro de depredação dos prédios públicos. A gente vai conferir um trechinho dessa fala logo em seguida, mais participação de Rudahit aqui com a gente. Vamos acompanhar. Dia 8 de janeiro de 2023 foi uma notícia péssima para a democracia, para as instituições, para todos os brasileiros e brasileiras que acreditam num país melhor. Mas esse viés de positividade faz com que nós, aos poucos, relativizemos isso e esqueçamos que não houve um domingo no parque, como eu salientei nas primeiras condenações. Não foi um passeio no parque. Ninguém, absolutamente ninguém que lá estava passeando. E ninguém estava passeando porque tudo estava bloqueado e houve necessidade de romper as barreiras policiais. Algumas delas, inclusive, já em fase final, a ação penal promovida pela Procuradoria-Geral da República contra a cúpula da Polícia Militar, algumas delas, aparentemente, foram abertas. Mas vários policiais se insurgiram contra isso, vários policiais foram agredidos, e o símbolo desses policiais agredidos foi uma policial militar cujo capacete foi arrebentado com uma barra de ferro. E nós temos a tendência, infelizmente, de esquecendo. E as pessoas de boa fé que têm esse viés de positividade acabam sendo enganadas pelas pessoas de má fé que, com notícias fraudulentas e com milícias digitais, passam a querer criar uma própria narrativa, como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão, de pessoas que estavam passeando, estavam com batom, e foram lá passar um batonzinho só na estátua. Então, presidente, eu já conversei com Vossa Excelência e pedi autorização. A materialidade desses crimes, ao invés de eu ficar aqui falando meia hora, em 5 minutos do vídeo que nós vamos mostrar, a materialidade fica comprovada, porque a materialidade exige violência ou grave ameaça. E aqueles que se esqueceram de boa ou má fé, que houve violência, gravíssima violência contra a pessoa, vão se recordar agora. Muito bem, tá aí então o trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes, relator desse caso na primeira turma. Ruda, já finalizando aqui sua participação com a gente, sei que seu tempo está curto, como é que você avalia o papel de Alexandre de Moraes, que também foi o principal alvo de críticas de bolsonaristas, porque ele seria uma das vítimas desse suposto plano golpista, não teria imparcialidade? Como é que você avalia aí o papel de Moraes nesse processo? Vamos por parte, então. Em primeiro lugar, o Brasil foi puxado para a extrema-direita. Então, obviamente, que quando... Isso aí tem uma tese, até um conceito bem interessante chamado janela de Overton. O que é a janela de Overton? É uma janela cujo batente limita, define o que nós, na sociedade, achamos que é o limite da agressão. A partir daí, torna-se violência e não é aceitável. O que o bolsonarismo vem fazendo nos últimos anos, na verdade, desde 2015 começa essa história, portanto, quase 10 anos, né, é alargar esse limite da tolerância em relação à ofensa, à agressão. Quando você vê um juiz como esse, que está recolocando o que está na Constituição, alguns, obviamente os bolsonaristas, falam que ele é extremista. Mas evidentemente que ele não é extremista, tanto porque ele foi indicado
por Michel Temer. E Temer pode ser qualquer coisa, menos esquerda, não é? Então, veja, a gente está muito adernado à direita, né? E isso faz com que dê a impressão que qualquer luta pela democracia e limite em relação à condução do país e as expressões públicas da gente, isso é ditadura. Isso não é ditadura, isso é regra. A democracia tem regras de convivência. É isso que nós estamos aprendendo com o juiz Alexandre de Moraes. A questão é, ele acerta sempre? Obviamente que não. Por isso que eu até destaquei a fala do ministro Fux ontem, né? Foi muito importante ele colocar uma objeção sobre a dosimetria em relação a justamente essa mulher do batom, né? Eu acho que é importante a gente entender isso. Democracia tem divergência, mas dentro de uma postura ética e estética também. Ou seja, você não precisa gritar, você não precisa cuspir, fazer gestos violentos, atacar a pessoa, a dignidade da pessoa, a família, tal. Isso não é democracia. A gente vai pouco a pouco repondo, como se fosse um problema na coluna, né, nas articulações. A gente está pouco a pouco repondo as articulações da democracia brasileira no lugar, no eixo. Eu espero que seja um grande aprendizado para toda a sociedade e as novas gerações não cometam esses desatinos que esse senhor Jair Bolsonaro cometeu. A expectativa de boa parte da sociedade brasileira, por isso a importância de ler, de estudar a história, de conhecer a nossa Constituição, para a gente ter realmente uma visão correta do que é democracia e do que é uma sociedade com condições de evolução. Rudahit, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Forte abraço, até a próxima. Obrigado. 8 horas e 26 minutos, a gente vai continuar então a detalhar os votos dos outros 4 ministros da primeira turma do STF. Enquanto isso, vai deixando aí o seu like para a gente alcançar aqui a nossa primeira meta de 50 curtidas. Falando ainda sobre Moraes, o ministro também ressaltou que o ex-presidente Jair Bolsonaro conhecia e, além disso, manuseava a minuta do golpe de Estado. A gente vai conferir também esse trechinho agora, na sua tela. Não há mais nenhuma dúvida, inclusive, isso foi dito nas sustentações orais, não há nenhuma dúvida que o denunciado Jair Messias Bolsonaro conhecia, manuseava e discutiu sobre a minuta do golpe. Isso não há dúvida. O fato, as interpretações sobre o fato vão ocorrer durante a instrução processual penal. Se ele analisou e não quis, se analisou e quis, isso será num juízo de culpabilidade. Mas não há dúvida de que ele tinha conhecimento da minuta do golpe que foi apreendida, chame-se como quiser, porque era uma decretação de estado de sítio. Estado de sítio ou estado de defesa. Ora, falou uma coisa ou a outra. Uma decretação do estado de sítio e de defesa cuja intervenção seria do TSE. Somente no TSE, inicialmente com a prisão do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, do decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, e desse relator. Depois, uma alteração determinada, segundo os depoimentos feitos, diretamente determinada pelo denunciado Jair Messias Bolsonaro, foi excluído o presidente do Senado e o decano do Supremo Tribunal Federal. E a minuta do golpe consta diretamente, ela foi apreendida na casa do então ministro Anderson Torres, mas também ela foi apreendida no celular do coronel Mauro Cid. E a minuta do golpe deixa claro que havia a discussão, houve a discussão, os depoimentos dos 2 comandantes das forças, da Força Aérea e do Exército, eles confirmam que discutiram isso e se negaram a aderir, tanto em relação quando conversaram com o ex-presidente Jair Bolsonaro, como quando conversaram com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio.
Muito bem. Já o ministro Flávio Dino reiterou a fala de Alexandre de Moraes de que não houve um domingo no parque ou velhinhas com bíblias na mão, pontuando que não precisa vir à Praça dos Três Poderes para fazer orações. Em seu voto, ainda citou o filme Ainda Estou Aqui para afirmar que um golpe de Estado mata e fez uma piada sobre a dor dos brasileiros com a derrota por 4-1 para a seleção de futebol da Argentina na última terça-feira. A gente vai rever também um trechinho da fala de Flávio Dino. Dia 1º de abril de 64 também não morreu ninguém. Mas centenas e milhares morreram depois. Golpe de Estado mata. Não importa se isto é no dia, no mês seguinte ou alguns anos depois. Vimos isto agora, porque a arte é fonte do direito também, bem sabemos, nas telas, pela pena, de um lado, de Marcelo Rubens Paiva, de outro, pela genialidade de Walter Salles, Fernanda Torres e outros tantos que orgulham a cultura brasileira. Fonte do direito, o que eles estão mostrando ali? Remarcando o caráter permanente e hediondo do desaparecimento de pessoas, de tortura, de assassinatos que derivam de quê? De um golpe de Estado. Já o ministro Luiz Fux, que divergiu dos colegas na sessão de terça-feira, afirmou que vai rever a pena proposta à cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, de 14 anos de prisão, por sua participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. O ministro também pontuou que a democracia do Brasil foi conquistada entre lutas e barricadas e que foi difícil alcançar esse estado civilizacional do Estado Democrático de Direito e tudo que se volta contra ele deve ser repreendido. A gente vai conferir também uma fala do ministro Luiz Fux. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando uma satisfação a Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso, desse caso, que eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Eu quero analisar. Eu sei que Vossa Excelência tem a sua opinião, já exteriorizou. Nós julgamos sob violenta emoção após a verificação da tragédia do 8 de janeiro. Eu fui ao meu ex-gabinete, que a ministra Rosa era minha vice-presidente, e vi mesa queimada, papéis queimados. Mas eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Dino, de uma certa forma, mais lúdica, destacou, os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem. Então, é preciso que nós também tenhamos essa capacidade de refletir e que muitas vezes aqui é utilizado como evoluir o pensamento ou evoluir, dependendo da ótica de alguns. Só queria pedir bem a vocês para eu terminar de concluir, que aí depois eu já falava. Muito bem. A ministra Carmen Lúcia falou sobre os atos de 8 de janeiro e rejeitou a ideia de que tenham sido atos isolados. A ministra ressaltou que os indícios existentes levam à denúncia e pontuou que é dever do judiciário receber a acusação e depois verificar a partir da instrução e também criticou a defesa da ditadura. Vamos conferir também esse trechinho. Se é fato que naquele dia, na frente ou dentro do Supremo, ou do Palácio do Planalto, ou do Congresso Nacional, não morreu alguém, ditadura mata. Ditadura vive da morte, não apenas da sociedade, não apenas da democracia, mas de seres humanos de carne e osso que são torturados, mutilados, assassinados toda vez que contrariar o interesse daquele que detém o poder para o seu próprio interesse. Não é para o bem público, não é para o benefício de todos. Portanto, este é um assunto gravíssimo que a Constituição brasileira já faz referência ao impedir grupos armados, ao, de uma vez, estabelecer como crimes alguns comportamentos que são tipificados pelo legislador.
Por último, o ministro Cristiano Zanin foi mais curto em sua fala, mas destacou a existência de materialidade para o recebimento da denúncia. O ministro frisou ainda que a denúncia está longe de ser amparada apenas por uma delação de Mauro Cid. Vamos acompanhar também um trechinho da fala de Cristiano Zanin. Mas neste momento, eu também considero que há materialidade, indício de autoria, a ensejar o recebimento integral da denúncia, tal como exposto pelo voto do eminente relator. E por isso eu estou acompanhando na íntegra Sua Excelência, farei a juntada de voto que é também integralmente convergente com o voto do eminente relator. Assim sendo, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, nos termos do voto do relator. É isso, André.